Luiz Carlos Canceller de Olivo, o Cal, como era conhecido, ele ingressou na Universidade Federal de Santa Catarina como estudante de Direito na década de 70, final da década de 70, onde ele fez seu curso de Direito, seu mestrado, seu doutorado, concurso público para professor, chefe de departamento, diretor do Centro de Ciências Jurídicas e, finalmente, em 2016, tornou-se o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A relação dele com a universidade era uma relação vital, uma relação tão arraigada, tão forte e tão determinada, tão enraizada, que quando Luiz Carlos, por todo o processo que sofreu, resolveu dar fim à própria vida, ele deixou um bilhete. Esse bilhete é a síntese do amor que ele tinha pela universidade, e mais que o amor, o quão a universidade era a vida. Diz ele no seu bilhete final: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. No dia 2 de outubro, oficialmente a morte dele. Ele morreu, na realidade, no dia 14 de setembro de 2017, quando uma operação chamada Ouvidos Moucos, decretada pelo Ministério Público e executada pela Polícia Federal, o levou e o baniu da universidade. A cobertura jornalística que foi feita, eu digo, sem medo de errar, foi uma das mãos invisíveis que o empurraram daquele quarto andar. Quando a emissora local da Globo, lá em Florianópolis, anunciou, o anúncio se referia não à acusação que ele sofreu. A acusação formal que ele sofreu foi de obstrução à justiça. Em nenhum momento ele foi acusado de desviar um palito da universidade. No entanto, vários órgãos de imprensa estamparam em suas páginas impressas e na internet a seguinte manchete: reitor da UFSC é preso por investigação em desvio de 80 milhões de reais. Eram desvios que tinham sido cometidos no período de 2011 a 2014. Ele foi empossado em 2016. Meu irmão, atendendo ao pedido do presidente da CAPES e, repito fortemente, orientado pelo aparato jurídico da própria universidade, avocou o processo interno à reitoria. Disse-me ele: eu tive que avocar o processo porque a universidade estava sendo acusada num processo que era só um dos cursos que estava sendo investigado. Enquanto isso, os cursos estavam com seus recursos contingenciados. Então, a questão de obstruir a justiça era uma discussão jurídica. Se ele poderia ou não ter feito. Não era um crime, era uma interpretação jurídica. Mas quando ele foi levado, durante 6 horas ele foi interrogado sobre uma única pergunta: por que você obstruiu a justiça? Não é simétrico você discutir assuntos jurídicos com seu carcereiro. É assimétrico, você concorda? Não se pode discutir a legalidade de uma decisão, de um ato jurídico que seja recomendado pelo aparato jurídico com os seus carcereiros. E é isso que ele fez. Ele saiu deste interrogatório exausto, porque todos os que o interrogavam falavam uma única coisa: por que você obstruiu a justiça? E ele dizia: eu não obstruí a justiça. Eu fiz um ato legítimo de gestão, tão
legítimo que foi referendado pelo aparato jurídico da universidade. Eu poderia falar horas sobre o papel da mídia, mas eu acho que eu vou sintetizar o meu pensamento citando Paula Cesarino. A aceitação passiva do discurso policial, o assodamento na busca de culpados por desvios, a imperícia nas técnicas elementares de reportagem e a irresponsabilidade de agentes públicos contribuíram para a morte do cidadão privado e do direito à presunção da inocência.